Olhar a tela. Será que foi? Deixa eu ver o que foi isso aqui que eu fiz. Cancelar. Pronto, então, como foi falado hoje, nós vamos tratar justamente dos processos que envolvem a absorção dos nutrientes orgânicos, né? Resultantes da digestão promovida pelas enzimas, que, como vocês viram, tem início lá na cavidade oral a partir da alfa-amilase salivar, certo? Bem, então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco dos princípios básicos da absorção gastrointestinal. Então, alguns requisitos, né, são essenciais para que esse processo da absorção assim aconteça. Esses princípios estão relacionados a essa mucosa, né, absortiva, que está presente no intestino delgado, e também nós vamos estudar algumas características, né, que esse intestino, tanto delgado, a gente vai ver também que o intestino grosso participa de alguns processos absortivos, principalmente de água e cloreto de sódio, e também tem a função secretora, vai secretar potássio, vai secretar íons de bicarbonato, certo? Então, veja bem que ambos os intestinos, né, vão estar também aí envolvidos nesses processos, agora cada um com suas devidas peculiaridades, ok? Bem, então aqui nesse primeiro slide nós temos uma noção dos volumes que são ingeridos pelo indivíduo, isso é uma média, dos volumes que são secretados, né, no trato gastrointestinal, lembrando aí das secreções que são lançadas no lumen, certo? Bem, então, com relação ao volume ingerido, né, através da alimentação, a ingesta de água, pode ser, né, aí cerca de 1,5 litros, né, esse é o volume ingerido diariamente. Com relação aos volumes secretados pelas diversas glândulas do trato gastrointestinal, nós temos aí cerca de 7 litros, né? Contribuindo aí as secreções salivar, a secreção gástrica, né? A secreção biliar, pancreática e as intestinais também, que vão colaborar no montante desse volume. Assim sendo, nós vamos ter aqui uma quantidade total de líquido que deve ser absorvido através desse epitélio que reveste, né, o intestino delgado e também, como a gente vai ver mais adiante, o intestino grosso. Então, cerca de 8 a 9 litros é o volume que deve ser absorvido, né, por parte aí do epitélio que reveste a parede desses segmentos do trato gastrointestinal. Desse montante, 1,5 ele vai ser lançado para o intestino grosso, vai atravessar a válvula iliocecal e vai chegar até essa região, aonde, como eu falei, vai acontecer os processos absortivos finais. O que vai resultar aí serão as fezes que correspondem apenas a 100 ml desse conteúdo, certo? Então, vejam que a eficácia, né, promovida por esses segmentos do trato gastrointestinal na promoção da absorção é gigantesca, né? Então, desses 8 a 9 litros que esse segmento contém, apenas, né, 100 ml é o que vai ser eliminado sob a forma de fezes. Bem, aqui na figura 1, nós temos o balanço global do fluido no trato gastrointestinal humano. Essa imagem, ela é de Berne, certo? Então, as informações aqui contidas, né, faz referência a esse livro. Então, já aqui ele coloca, né, que a ingesta diária é cerca de 2 litros, né, de água e também de conteúdo, né, ingerido, né, o alimento ingerido pelo indivíduo. E com relação
as secreções produzidas pelo trato gastrointestinal, ele coloca aqui como 7 litros, certo? As informações aqui são quase semelhantes à de Guyton. Desse total, a maioria vai ser absorvida, como a gente viu, né, através do intestino delgado. Aqui ele já colocou um valor, um volume, né, de 2 litros que são lançados, né, para o cólon. E aí o cólon vai ser responsável pelo processo absortivo, como já foi falado, né, de água, cloreto de sódio, certo? E o que escapa, né, o que deve ser eliminado, né, sob a forma de fezes, é cerca de 100 ml. Aqui também ele tem essa informação muito parecida com a do gato. Bem, então aqui nessa imagem a gente vê, né, os volumes de secreções que são produzidos, né, pelas diversas glândulas que estão incluídas no trato gastrointestinal. Então, a saliva ela vai ter aí uma contribuição diária, né, de 1.500 ml por dia. Já as secreções gástricas, 2.500 ml por dia. A bile, cerca de 100 ml por dia. Sucos pancreáticos, né? 1,5 litro por dia. As secreções intestinais, 1 litro por dia, certo? Como foi visto, cerca aí de 7 litros, né, de secreções são produzidas por essas glândulas lançadas no lume do trato gastrointestinal e que precisam ser absorvidas, né? Então, 7 ml vai ser absorvido e, com relação aos demais, né, o cólon vai tratar desses processos, né, absorvendo aí cerca de 1.900, sempre levando em consideração aqui o valor proposto por Berne, certo? E o resto, 100 ml, né, vai ser eliminado na forma de fezes. Bem, como foi visto na nossa primeira aula, a função primária do trato gastrointestinal é justamente a absorção de substâncias nutritivas, né, resultantes aí do processo de hidrólise enzimático, e o que não foi absorvido, aquilo que é indigesto, vai ser eliminado na forma de fezes. Então, essa é a função primária, é o processo de absorção dos nutrientes, quer sejam eles orgânicos, inorgânicos, certo? Então, vai ser esse o objetivo final, justamente para dar ao organismo, né, os elementos essenciais para a sua construção e bem como também o fornecimento de energia, certo? Então, diversas substâncias aí, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios vão ser fontes, né, de substâncias, né, no final do processo, né, vai resultar de monômeros que são importantes para tanto a manutenção, né, desse organismo, no que se refere aí à estrutura, como também fornecedores, né, de energia para as diversas atividades desse organismo. Então, aqui nesse slide, nós temos as barreiras que devem ser transpostas para que a absorção das substâncias do lume intestinal possam ser, assim, absorvidas, né, e chegar até os capilares, certo? Então, qual o trajeto que essas substâncias orgânicas elas devem seguir até chegar lá nos vasos, né, capilares que abastecem esses segmentos, né, do trato gastrointestinal. Principalmente aí a gente está falando do intestino delgado, certo? Então, primeiro é a camada de água não agitada que recobre a borda escova. E é interessante aqui de colocar que para os lipídios essa camada de água ela vai ser uma barreira, né, que deve ser transportar. Eita, agora o termo fugiu. Que eles têm que transpor, certo? Assim sendo, é a primeira barreira que os lipídios vão encontrar. E aí a forma que o organismo, né, desempenhou para que esse processo pudesse acontecer de forma satisfatória através da formação de micelas mistas. Então, os produtos da digestão dos lipídios chegam até a membrana luminal dos enterócitos, graças à formação dessas estruturas que permitem, né, atravessar essas camadas, né, que contêm um teor significativo de água,
né? Então, a primeira é a camada de água não agitada, que vai estar recobrindo aí a borda em escova, certo? Lembrando que existe também uma camada de mucos acima dessa camada de água. Em seguida, nós temos o glicocálice, que é constituída aí por associação de carboidratos a lipídios e proteínas, né? Está localizado sobre os enterócitos. Logo em seguida, nós temos a estrutura lipoproteica, né, da membrana luminal, o borda em escova, né, da célula absortiva, ou seja, do enterócito. E aí, para os lipídios, essa membrana celular, ou membrana luminal, ela não traz grandes dificuldades em decorrência, né, da constituição molecular dessas substâncias, certo? Então, conseguem atravessar com muita facilidade aí os produtos da hidrólise lipídica, certo? Já para os produtos da digestão dos carboidratos e bem como das proteínas, essa estrutura ela vai dificultar a passagem. No entanto, existem aí os carreadores que estão localizados nessa membrana celular e que conseguem, né, permitir que essas substâncias, né, as hexoses, os aminoácidos, ditripeptídeos ou até mesmo tetrapeptídeos possam adentrar a célula, certo? No interior da célula, nós temos aí o citosol, ou os espaços intercelulares, que também aí constituem uma barreira, né? Principalmente para, no caso aqui, os lipídios. Tanto é que os lipídios, ao atravessarem a membrana celular, precisam se associar a outras substâncias para que possam, né, trafegar aí nesse citosol, certo? E chegar até as estruturas, as organelas que vão promover a reesterificação. Bem, a quinta é a membrana basolateral das células absortivas, então muitas substâncias devem atravessar essa membrana basolateral para chegar aos capilares, né, fenestrados que abastecem essa região e assim consegue, né, ocorrer os processos absortivos. Vale aqui lembrar que quando a gente fala assim de capilares, eu até não coloquei na minha fala a importância dos capilares linfáticos, certo? Então, nós vamos ter aqueles de origem pertinente ao sistema circulatório e também ao sistema linfático. Então, vão estar logo abaixo, né, onde os lipídios, né, através de estruturas chamadas quilomicrons, conseguem, né, atravessar esse citosol por endocitose e chegar até esses vasos linfáticos, né, e assim eles poderem ser transportados por meio do sistema linfático e chegar na circulação sistêmica, né, através da veia cava, que isso vai acontecer. Já os produtos da digestão das proteínas e dos carboidratos, né, vão atravessar essa barreira e vão chegar até os capilares do sistema cardiovascular para que possa ser, então, encaminhados até o fígado. Então, a circulação aí vai ser enterohepática, ok? E, por fim, né, o endotélio do capilar, que eu até já antecipei aí a fala, que deve ser atravessado. No caso, como eu disse, tanto os capilares do sistema linfático quanto do sistema cardiovascular, certo? Lembrando que do sistema cardiovascular, esses capilares, eles são fenestrados, ok? Absorção no estômago. Então, o estômago em si, ele não é um órgão que vai ter essa função primária, né? Não é função do estômago promover esses processos absortivos. No entanto, algumas substâncias conseguem atravessar as células que revestem, né? O epitélio de revestimento que está em contato com o lumen desse órgão, certo? Bem, por que é que esse órgão ele não é um órgão, né, responsável pelos processos absortivos? Então, aqui nós temos elencado duas questões que conseguem explicar esse fato. A primeira, a ausência de vilosidades típicas, né, na membrana absortiva,
como a gente vai ver lá no intestino delgado, nós vamos ter essas modificações que vão garantir a eficácia do processo absortivo, certo? Tanto é presente a nível celular, como também nós vamos observar a presença dessas vilosidades no próprio, na própria mucosa. Baixa permeabilidade entre as junções das células epiteliais, e isso resulta da presença dessas junções que, no caso, vão ocluir ou vão aderir às células vizinhas. Assim sendo, substâncias lipossolúveis como o álcool ou alguns fármacos, né, como colocado aqui a aspirina, conseguem atravessar esse epitélio de revestimento e chegar até os capilares, né, que estão presentes nessa região, nessa parede. Bem, então agora nós vamos partir para os processos de absorção promovidos, né, pelo intestino delgado. Basicamente, né, a função principal, né, do intestino é promover justamente a absorção dos produtos da digestão dos carboidratos, dos lipídios e também das proteínas. Assim sendo, a absorção diária, que é observada aí nesse segmento do trato gastrointestinal, vai de várias centenas de gramas de carboidratos, né, que conseguem ser absorvidos através dessa mucosa, 100 gramas ou mais de gordura, 50 a 100 gramas de aminoácidos, 50 a 100 gramas de íons, além de água, né? Um volume aí que é absorvido nesse segmento vai de 7 a 8 litros, ok? Isso é a absorção diária. Já a capacidade absortiva total desse segmento do trato gastrointestinal é bem maior, certo? Então, ele consegue absorver muitos quilogramas de carboidratos por dia. Com relação às gorduras, lipídios, 500 gramas por dia. Com relação às proteínas, 500 a 700 gramas por dia. E com relação à água, né, esse segmento do trato gastrointestinal consegue aí absorver a capacidade que ele tem, né, até 20 litros ou mais de água por dia. As amplificações da superfície absortiva do intestino delgado. Então, nós vamos observar que esse segmento do trato gastrointestinal apresenta diversas estruturas que vão garantir a eficácia, né, do processo absortivo. Dentre essas estruturas, nós podemos observar as pregas circulares, ou, né, pregas de Kerckling, certo? Então, essas pregas são dobras da mucosa e da submucosa, que podem ser visualizadas, né, ao olho nu. São grandes pregas macroscópicas da mucosa e submucosa, que se projetam para o lume intestinal, amplificando, né, a área de absorção desse segmento. São conhecidas também como válvulas coniventes ou válvula coniventes. Medem de 3 a 10 milímetros de comprimento, diminuem em extensão e número ao longo do intestino delgado, sendo mais numerosos e maiores no duodeno e jejum proximal, que é a área onde nós vamos observar a intensa absorção dos nutrientes orgânicos, certo? Bem como também dos inorgânicos, ok? Então, nós vamos observar uma abundância, né, tanto em número, como também em extensão. Então, a tendência é que as pregas circulares reduzam, né, ao longo desse segmento do trato gastrointestinal. Não sofrem modificações de sua forma com a distensão, então essas pregas elas permanecem inalteradas durante o processo de distensão que ocorre com a chegada do conteúdo, né, no caso aí proveniente das diversas regiões do segmento, ou seja, lá no duodeno, o conteúdo que vai ser lançado nessa região é proveniente do estômago. Então, o quimoácido chega nessa região. Então, a distensão que acontece aí nessa região não causa nenhuma modificação na estrutura das pregas circulares,
certo? Da mesma forma para as diversas regiões aí do intestino delgado, ok? Tanto para o jejum quanto para o urín. Então, aumentam cerca de 3 vezes a área da superfície da mucosa absortiva. Então, a tendência aí de amplificar essa área para os processos de absorção é apenas de 3 vezes, mas é já uma amplificação interessante, né, quando a gente for levar em consideração os demais, né, no processo final de amplificação para os processos absortivos. Então, aqui nós temos essa fotografia mostrando justamente essas pregas circulares que estão presentes, né, no intestino delgado, ok? Os vilos ou as vilosidades também são estruturas que vão amplificar, né, a área de superfície para que ocorram os processos absortivos também, só que essa vai estar restrita à camada da mucosa. Então, trata-se de pregas macroscópicas, a gente consegue visualizar essas estruturas presentes na mucosa, como foi falado. Tem formas foliáceas e digitiformes, embora essa forma ela vai variar com a distensão do intestino delgado. Então, enquanto as pregas elas não sofrem essa modificação, já aqui com os vilos e as vilosidades, nós observamos esse processo. São encontradas em toda a extensão do intestino delgado, embora em número, que tem um errinho, e o número e o tamanho diminuem no sentido cefalocaudal, também da mesma forma que acontece com as pregas circulares. Ok? Então, a tendência é que reduza o número e o tamanho dessas estruturas ao longo do intestino delgado, e, no entanto, aqui elas vão sofrer modificações quando acontece a distensão em determinada área aí do intestino delgado. Apresentam cerca de 0,5 a 1,5 milímetro de comprimento, então elas são pequenas, mas possíveis de ser visualizadas. Sua arquitetura pode ser modificada por processos de adaptação, em resposta à dieta, às demandas do organismo ou em decorrência da remoção de parte do intestino, certo? Então, elas conseguem se adaptar para atender aí as necessidades absortivas do indivíduo, certo? A redução de seu número em várias condições patológicas, tanto é que nesses processos onde é observado a instalação dessas doenças, é conhecida como mucosa careca, certo? Justamente pela ausência ou diminuição dessas estruturas, né? Dos vilos ou vilosidades. Aumentam cerca de 10 vezes a área absortiva da mucosa intestinal. Então, veja que aqui a gente já tem um melhoramento aí da amplificação da área de superfície que vai ser necessária para os processos de absorção. Mais uma vez, nós temos aqui fotografia mostrando essas estruturas, né? Então, aqui nós temos os vilos, né? Que tem essa forma, né? Digitiforme ou foliácea, vai depender aí dos processos de distensão que são observados nesse segmento, né? Do trato gastrointestinal. E aqui com um maior aumento, né? Onde podemos visualizar bem essas estruturas. Organização geral dos vilos. Então, vamos estudar um pouco mais como essa estrutura ela é histologicamente falando e qual a importância dela, certo? Então, aqui nós temos nessa primeira imagem uma fotomicografia onde podemos observar, né, os vilos, né? Observem que o corte aqui realizado ele é longitudinal. Podemos observar o epitélio de revestimento, né? Que, como vocês devem ter estudado lá com Janaína, ele apresenta diversos tipos de células, né? Aqui podemos observar as células caliciformes, né? Não tem como não acertar, né? Quando a gente visualiza um corte histológico dessas estruturas. Então, o primeiro que a gente observa são essas células, né? As células caliciformes.
em decorrência dessas características, né, histológicas que são apontadas aqui. Outros tipos de células, né, também fazem parte. E aqui, mais uma vez, as células absortivas, elas são importantes e numerosas, né, garantindo que o processo aconteça de forma eficiente, certo? E como foi falado, consiste em dobras, né, da camada mucosa. Então, recordem lá que a mucosa, a túnica mucosa, ela vai ser formada pelo epitélio de revestimento, né, que é constituído por células colunares. Logo abaixo nós temos a lâmina própria e a muscular da mucosa, certo? Bem, o que é que nós podemos... Aqui nós observamos, logo abaixo, né, essa camada muscular, ok? Representando o desenho aqui, podemos observar que os vílos, eles são abastecidos por uma artéria ou arteríola que adentra essas estruturas e se ramifica, né, formando os capilares que vão abastecer essa região. E logo depois, nós vamos observar a convergência justamente para formar as vênulas, certo? Que vai sair dessa estrutura. Então, a disposição da arteríola e da vênula, como podemos observar que elas estão em paralelo. E o fluxo de sangue aqui, ele se dá em contracorrente, certo? Que garante também aí um processo absortivo eficaz, certo? Centralmente, nós vamos observar aqui a presença de um capilar linfático, certo? Que é conhecido também como lactífero central ou lácteo, ok? Essa estrutura ela vai ser responsável pelos processos de absorção dos quilomicrons, já os vasos, né, sanguíneos aí envolvidos, né, os capilares, vão estar aí envolvidos no processo absortivo de substâncias lipossolúveis, né? Então, as hexoses, aminoácidos, certo? Que vão acontecer, né, de forma eficiente e garante aí o encaminhamento dessas substâncias até o fígado por meio da circulação enterohepática. Um corte transversal mostra, né, essa diversidade de células que constituem, como podemos observar aqui. Observem o lactífero central, né, as arteríolas e as vênulas, bem como também a ramificação destas, que acontece lateralmente, né, e que vai ser importante para os processos absortivos, ok? Então, vejam que das arteríolas, né, partem ramificações de capilares de forma lateral. Bem, assim sendo, as vilosidades, né, elas vão apresentar disposições vantajosas para o sistema vascular, sanguíneo e linfático, ok? Aqui só mostrando, né, que os vasos lactíferos centrais ou lácteos, né, estão localizados centralmente, né, uma disposição bem estratégica. Aqui nós temos uma fotomicrografia também, onde podemos observar a formação de vesículas pinocitóticas. Essas vesículas, elas surgem, né, quando algumas substâncias, né, dissolvidas aí nesse ambiente luminal são endocitadas, certo? E aí, como podemos observar, é formada essa vesícula que adentra o interior dessas células absortivas, e aí, né, vai participar dos processos de degradação por meio aí da junção dessas vesículas pinocitóticas com as vesículas, os lisosomos, certo? Onde vai ocorrer os processos de digestão intracelular. Então, aqui nós temos a observação, né, dessas estruturas. Então, aqui as vesículas pinocitóticas resultantes, né, dessa invaginação não, né? Vamos dizer assim,
não é o termo mais coerente, né? Mas dessa endocitose, ok? Que acontece quando certas substâncias estão aí livres nesse ambiente luminal e que precisam também ser acolhidas. Acontece muito esse tipo de processo com proteínas, ok? Alguns micro-organismos também, né? Caso consigam atravessar. Então, pequenas quantidades de substâncias são absorvidas por processos de pinocitose, como eu falei, e pequenas vesículas pinocitóticas se formam por invaginação da membrana do enterócito, né, que contém as soluções absortivas. Bem, a terceira estrutura que nós vamos observar, que permite a amplificação da área de superfície de absorção do intestino delgado, são os microvíluos ou microvilosidades. Essas estruturas elas são projeções microscópicas formadas pelas pregas da membrana celular do enterócito. Tanto é que elas têm essa forma digitiforme, o que garante, né, que ocorra de forma eficiente os processos de absorção das substâncias orgânicas. Estão presentes na superfície apical do enterócito e caracterizam a borda em escova. Então, está em contato direto, né, com o lúmen intestinal. O número por células é cerca de 1.000 microvíluos ou microvilosidades encontrados nos enterócitos. E com relação às dimensões, então medem aí 1 micrômetro de comprimento por 0,1 micrômetro de diâmetro. E aumentam cerca de 20 vezes a área de superfície exposta aos materiais intestinais. Certo? Então, aqui, mais uma vez, uma fotomicografia, onde podemos observar as células absortivas, os enterócitos, que vão apresentar justamente na membrana luminal, que está em contato com o lúmen, né? Por isso que recebe essa denominação, a presença dessas estruturas amplificadoras, certo? Em um aumento maior, nós conseguimos observar aqui também essas estruturas. Logo abaixo das microvilosidades, nós observamos, né, uma riqueza de filamentos de actina, que vai garantir o quê? A motilidade dessas estruturas, né, para que os processos absortivos, né, aconteçam de forma eficiente, fazendo com que ocorra o ajuste dessas estruturas com o conteúdo luminal. Bem, assim nós temos aqui nesse fluxograma, né, as três modificações que são observadas no intestino delgado, que vai permitir a amplificação da área de superfície desse segmento. Então, nós temos as pregas circulares, que vão colaborar com o aumento de 3 vezes da área de superfície, os víluos, que vão colaborar com cerca de 10 vezes o aumento da área de superfície, e as microvilosidades ou microvíluos, que vão ser responsáveis pelo aumento aí de cerca de 20 vezes. Multiplicando, né, nós vamos ter aí um aumento da área superficial intestinal, né, de cerca de 600 vezes, certo? Então, esse é o resultado final das modificações que são observadas no intestino delgado, que garante essa amplificação da mucosa, né? E como a gente viu, né, também quando trata das pregas circulares, envolve também a submucosa, garantindo aí a eficácia, né, no processo de absorção. Com relação à área total, esse ajuste, né, esse aumento aí de 600 vezes da área de superfície intestinal, perfaz aí uma área total para os processos absortivos acontecerem de 200 a 250 metros quadrados. Então, quadrados, né? Uma área bem significativa para que os processos absortivos aconteçam de forma bem eficaz. Bem, então, a partir de agora, nós vamos tratar da absorção dos nutrientes, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar dos processos que envolvem a absorção de carboidratos, que são substâncias lipossolúveis, hidrofóbicas, meu Deus, agora me embananei todinha,
que são hidrofílicas, quase que não sai, que são hidrofílicas. E aí nós temos, né, os produtos da digestão dos carboidratos, que são as hexoses, na forma aí de monossacarídeos, né? Então os produtos da digestão dos carboidratos, né, a glicose, galactose e frutose, são absorvidos através da membrana luminal dos enterócitos, graças à participação de proteínas transmembranas ou proteínas carreadoras, que permitem, né, justamente o encaminhamento dessas substâncias para o interior do enterócito. Então, sem essas proteínas carreadoras, não teria como essas substâncias adentrarem, em decorrência das características químicas, né, da membrana celular, certo? Então, há necessidade aí de proteínas para que o processo de absorção aconteça de forma eficiente com relação a essas exoses. Assim sendo, a glicose ela vai ser responsável por 80% das calorias absorvidas, e já a galactose e a frutose, elas serão responsáveis aí por 20%, certo? Então, com relação à absorção desses monossacarídeos, né, isso vai acontecer por transporte ativo secundário, né, mediante aí a presença, como eu falei, de uma proteína carreadora, certo? E aí nós vamos observar que, para a absorção da glicose, eu vou ter aí a participação da proteína transportadora SGLT1, certo? Que está presente, que está localizada na borda em escova ou na membrana luminal, ok? Essa proteína, ela garante que ocorra o processo por cotransporte de glicose e sódio, certo? Então, uma molécula de glicose entra e conjuntamente, né, com duas de sódio, certo? Então, vejam que o transporte de glicose ele vai estar totalmente dependente do sódio. Sem o sódio, não tem como a glicose transpor essa membrana, certo? E acaba, né, acumulando aí nesse ambiente luminal, caso ocorra algum problema que faça com que esse sódio não esteja presente e garanta, né, esses processos absortivos, certo? Então, transporte ativo secundário, o tipo de transporte aí, como a gente viu, vai ser por cotransporte, dependente aí de sódio, ok? Então, aqui, né, ocorre o transporte de cotransporte de sódio, onde o sódio entra juntamente com a glicose, se ligando aí a essa proteína transportadora, certo? Que vai conduzir simultaneamente o sódio e a glicose para o interior do enterócito. Aqui, logo abaixo, nós temos os estágios que isso acontece. Então, para que esse sódio, como a gente vê, é um transporte ativo secundário, então nós vamos ter a participação aí da bomba de sódio e potássio, sendo responsáveis pela geração da força motriz, certo? Então, por transporte ativo, o sódio ele vai sair da célula, né, no caso do enterócito, fazendo com que a sua concentração aumente nesse ambiente luminal, né, que é necessário para que os processos de absorção aconteçam, né, através dessa proteína, né, transportadora ou carreadora, ok? Né, fazendo com que a glicose, né, adentre juntamente com o sódio. Essa bomba de sódio e potássio vai estar localizada na membrana basolateral dos enterócitos, certo? Fazendo com que ocorra a participação do sistema vascular sanguíneo, que vai reduzir a concentração de sódio no interior do enterócito, certo? Diferença de concentração de sódio no lume intestinal e no interior do enterócito, vai ter que existir, né, uma maior concentração nesse ambiente luminal e uma menor concentração no interior do enterócito, é o que vai garantir esse fluxo de sódio e glicose por cotransporte sódio-glicose, né? E assim garantindo que a glicose possa adentrar o interior do enterócito, ok?
Já com relação ao transporte da glicose, quando ela atinge o enterócito e precisa ir para o sistema vascular sanguíneo, eu vou depender aí de uma outra proteína, né, transportadora. Mas o tipo de processo aqui, ele não é ativo, e sim passivo, vai ocorrer por difusão facilitada, certo? E a proteína aí que vai participar é o GLUT2. Então, que é a proteína, né, transportadora ou carreadora. Então, para que a glicose saia do interior do enterócito e vá em direção ao capilar sanguíneo, se dá por meio dessa proteína aí transportadora, o GLUT2, ok? Já com relação à absorção de galactose e frutose, nós vamos ter aí alguma... Com relação à galactose, ela segue o mesmo princípio que foi descrito para a glicose, certo? Então, ela também vai ser transportada por processo ativo secundário, cotransporte dependente de sódio, certo? Então, para que a galactose adentre o interior do enterócito, vai precisar aí do sódio, da mesma forma que acontece lá com a glicose. Já com relação à frutose, sim, e com relação aos processos, né, a saída da galactose para o sistema vascular que abastece aí essa região, se dá da mesma forma que acontece com a glicose, certo? Então, o GLUT2 vai permitir justamente esse processo. Lembrando que é difusão facilitada, ok? Com relação à frutose, essa sim é que vai ser distinta da galactose e da glicose. Então, a frutose ela vai ser transportada por difusão facilitada, onde nós observamos aí a presença de uma proteína carreadora que é denominada GLUT5, certo? E que vai estar localizada na membrana luminal do enterócito, ok? Bem, assim, grande parte da frutose ela entra no enterócito por esse transporte passivo, né? Por meio da difusão facilitada. No interior, ela vai ser fosforilada, convertida em glicose e sai do interior do enterócito e chega até o sangue por meio de uma proteína que se encontra também na região basolateral, que é o GLUT2. Então, vejam que o GLUT2 vai ser responsável pelo encaminhamento dos produtos da digestão dos carboidratos, né, por meio dessa proteína, certo? Que está localizada na região basolateral do enterócito. Bem, aqui na figura 2, nós temos a absorção da glicose, galactose, frutose no intestino delgado. Essa imagem também é de Berne, certo? Então, aqui, observem a proteína carreadora ou transportadora, né? A SGLT1 e o GLUT5. Vejam aqui, né, através dessas setas, o cotransporte, né, simultâneo de sódio, glicose ou galactose para o interior do enterócito. Outro ponto é que essa proteína transportadora ela vai estar localizada na borda escova do enterócito, da mesma forma que a proteína GLUT5, certo? Sendo esta responsável pelo transporte de frutose. Aqui, a necessidade, né, de uma força motriz, que vai ser gerada pela bomba de sódio e potássio, localizado na membrana basolateral da célula, onde podemos observar aqui, né, na região basal, nesse esquema. Ok? O glúten, transporte facilitado, né, por meio dessa proteína, aonde ela consegue adentrar o interior do enterócito. E aqui, né, o transporte dos produtos da digestão dos carboidratos para os vasos sanguíneos que se encontram na região aqui, abastecendo essa área. Absorção de peptídeos e aminoácidos. Bem, aqui a gente vai observar que, como foi visto na aula passada, né, tanto vai acontecer os processos de absorção dos aminoácidos livres, né, como também as formas de di, tri e tetrapeptídeos, certo? Então, os enterócitos conseguem, né, fazer com que essas formas, né, no caso de tri e tetrapeptídeos,
peptídeos adentre, né, no enterócito, ok? Então, vamos lá. Com relação à absorção dessas substâncias, né? São absorvidas sob a forma de dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Vocês podem colocar aqui também os tetrapeptídeos. Os aminoácidos, eles são transportados do lume intestinal para o interior do enterócito por processo de cotransporte com o sódio, e há 7 sistemas transportadores na membrana luminal e 5 na membrana basolateral dos enterócitos. Mais adiante tem um quadro que vai mostrar esses 7 sistemas de transporte, certo? Bem como também esses 5 sistemas que estão localizados na membrana basolateral da célula. Os dipeptídeos e tripeptídeos, eles vão ser transportados por cotransporte, onde nós temos aí a proteína transportadora, que é o PEPT1, e é dependente aqui de prótons de hidrogênio ou íons de hidrogênio, certo? Na figura 3 também de Berne, nós temos as proteínas sendo absorvidas, né, como aminoácidos livres, né, responsável aí por 70% da absorção dessa forma, ou pequenos peptídeos, né, que correspondem aí uma fração menor, né, 30%, uma porcentagem menor, 30%. Então, os peptídeos, eles podem ser hidrolisados no interior do enterócito, que vai conter aí as peptidases citosólicas, né? E aí, os aminoácidos livres no interior desse enterócito consegue sair da célula, né? Também por meio de proteínas transportadoras que estão localizadas na região basolateral da célula. Ok? Então, aqui nós observamos as enzimas que estão presentes na borda em escova do enterócito. Nós temos aqui a aminoligopeptidase, nós temos a aminopeptidase e a peptidil-aminopeptidase. Então, ambas são enzimas que vão desdobrar aí os peptídeos, certo? Bem, aqui nós observamos em amarelo já as proteínas de transporte, né? Então, aqui nós temos a de transporte de aminoácido e aqui de transporte de tri ou tetrapeptídeos, certo? Como podemos observar. Outro ponto aqui interessante é que as enzimas aminoligopeptidase é capaz de converter os oligopeptídeos que contenham aí de 3 a 8 resíduos de aminoácidos, certo? Aqui nós temos a peptidil-aminopeptidase, que vai desdobrar aí peptídeos que contenham prolina ou alanina, certo? E os aminoácidos livres vão ser absorvidos mediante, né, o processo de desdobramento que vai acontecer pela enzima aminopeptidase, liberando os aminoácidos, certo? Sim, aí com relação às enzimas citosólicas, no caso as peptidases citosólicas, elas vão desdobrar, né, por meio da prolidase, dipeptidase e tripeptidase. Então, são as enzimas citoplasmáticas ou citosólicas que vão desdobrar aí os di, tri e tetrapeptídeos. Com relação a essa imagem aqui, desse slide, nós temos o quadro 1, que ilustra o sistema, né, de transporte, os sistemas de transporte responsáveis pelo influxo de aminoácidos através da membrana luminal dos enterócitos, mediado por carreadores. Bem, então nós temos aqui os 7 sistemas, né? Nós temos o sistema Y+, o sistema B0+, o sistema B, o sistema B0+, maiúsculo, né? Aqui em minúsculo, o sistema imino, o sistema beta e o sistema XAG, certo? Com relação a esse sistema Y+, ele vai ser responsável pela difusão facilitada de aminoácidos básicos ou catiônicos sem acoplamento com o sódio. E como exemplos, nós temos de aminoácidos que vão ser absorvidos por difusão facilitada, nós temos a arginina, lisina, histidina e ornitina.
Com relação ao sistema B0+, aqui o B minúsculo, ele vai ser responsável pela difusão facilitada também de aminoácidos. No entanto, os aminoácidos aqui serão neutros, básicos, e também serão responsáveis pela difusão facilitada de cisteína, também sem o acoplamento com o sódio. Já o sistema B, que é o principal entre estes, vai ser responsável pelo transporte ativo secundário eletrogênico de aminoácidos neutros por cotransporte com o sódio, é o principal, certo? Esse tipo de sistema. O sistema B0+, vai ser responsável pelo transporte ativo secundário de aminoácidos neutros básicos e de cisteína por cotransporte com o sódio. O sistema imino, ele vai transportar ativamente, né, e de forma secundária, os iminoácidos, ela vai com prolina e hidroxiprolina, né, que são aminoácidos aí importantes, né, por cotransporte com o sódio e o cloreto, certo? O sistema beta vai ser responsável pelo transporte ativo secundário dos beta-aminoácidos, betoína, ácido gama-aminobutílico, o GABA, né? E taurina por cotransporte com sódio e cloreto. E o sistema X-AG vai ser responsável pelo transporte ativo secundário de aminoácidos ácidos ou aniônicos, em que o acoplamento com o sódio, no sentido absortivo, e o potássio, no sentido secretor, vai acontecer, né? Então, nós temos aí a glutamina e o aspartato. Então, são esses 7 os sistemas, né, que estão localizados na membrana luminal do enterócito e que vai garantir esse processo absortivo. Já na figura aqui 4, nós temos a grande variedade de peptídeos e tripeptídeos, né, que é coletada através da membrana da borda em escova, de forma pelo suporte acoplado de prótons, conhecido como o PEPT1, certo? Então, aqui nós temos a proteína transportadora, certo? Que garante que essas formas, né, di e tri, e também eu posso colocar aqui tetrapeptídeos, adentrem o enterócito, né, por cotransporte aqui com o hidrogênio, como podemos observar. E quem vai gerar essa força aí motriz, como que vai garantir que essa concentração de prótons de hidrogênio aumente aqui no número, é justamente a presença, né, desse sistema aqui, dessa bomba, onde nós temos a saída de hidrogênio do interior do enterócito e a entrada de sódio, né, localizada também na borda em escova. No interior do enterócito, nós temos aí a presença das peptidases citosólicas, que vão converter essas formas em aminoácidos. Olha aqui a bomba de sódio e potássio, que vai gerar aí a força motriz, né, do sistema. Bem, com relação ao sistema de transporte de aminoácidos através da membrana basolateral dos enterócitos, né, nós vamos ter aí 5 sistemas, como podemos observar aqui nesse quadro 2. O sistema A, que vai garantir aí o influxo de aminoácidos neutros, aminoácidos e glutamina, do plasma para os enterócitos por cotransporte com sódio. Então, veja aqui que o sentido é inverso, né? É do vaso sanguíneo para o interior do enterócito. Por quê? Porque essa célula ela precisa também de aminoácidos que também vão ser importantes aí como fontes energéticas. O sistema ASC vai garantir o influxo de aminoácidos neutros, alanina, serina e cisteína, também nesse sentido, plasma para os enterócitos, por cotransporte com o sódio. Já o sistema ASC, né, vai garantir a difusão facilitada de alanina, serina e cisteína no sentido enterócito-plasma, já é o sentido normal, né? Vai garantir que esses aminoácidos sejam lançados na circulação.
enterohepática. O sistema L, que vai garantir a difusão facilitada de cisteína, glutamina, aminoácidos neutros e hidrofóbicos, no sentido enterócito-plasma, com sódio também, é dependente de sódio. E o sistema Y+, vai garantir a difusão facilitada de aminoácidos básicos, como lisina, arginina, ornitina e histidina, no sentido também enterócito-plasma. A regulação na absorção de aminoácidos e peptídeos. Então, aqui nós temos os fatores que vão regular o período do desenvolvimento autogenético do indivíduo, né, as diversas fases do desenvolvimento do indivíduo, a lactação, a gestação, a resposta à doença, a idade do organismo, a quantidade da dieta e os hormônios paráquinos e neurotransmissores que são que estão presentes, né, no sistema, no trato gastrointestinal. Bem, com relação à idade, é observado que ocorre, né, uma diminuição gradativa com o avanço da idade, certo? Então, a absorção de aminoácidos e peptídeos tende a reduzir com a idade. Já com relação aos hormônios e neurotransmissores, né, nós observamos o quê? Que a somatostatina, ela reduz a absorção de lisina, glicina e leucina. O peptídeo vasoativo intestinal, né, o VIP, também reduz o transporte, né, mas no caso aqui é de leucina. A neurotensina, colicistocinina e secretina aumentam o transporte de leucina e o fator de crescimento epidérmico aumenta o transporte de alanina e glutamina. Absorção de proteínas intactas. Nós temos aqui duas origens, né, que podem garantir a absorção dessas proteínas intactas. No caso, como podemos observar aqui, em recém-nascidos e lactantes, né, até os 6 meses, essas imunoglobulinas, as imunoglobulinas que estão presentes no colostro ou no leite, vão sofrer o processo de endocitose lá na membrana luminal do enterócito e vai garantir que esse recém-nascido ou esse lactante tenha uma garantia, né, de imunoglobulinas, né, durante esse período. Então, inicialmente, essas imunoglobulinas vão ser ofertadas ao bebê, o recém-nascido, né, por meio da mãe, através do leite materno. E observem que lá no interior, lá nos enterócitos, esse processo, essas imunoglobulinas, elas vão sofrer endocitose, certo? Já proteínas imunologicamente ativas e alguns polipeptídeos, isso nos adultos, né? Eles também podem sofrer essa endocitose. No entanto, o que é que nós vamos observar? A ocorrência dessa endocitose nos enterócitos, né? Onde vem as vesículas contendo os lissossomos, né? As vesículas, né, de lissossomos vêm, se fundem, faz todo aquele processo de desdobramento, né, por meio das enzimas que estão contidas no lisossomo. E, em seguida, né, os produtos dessa digestão, elas vão ser lançadas por exocitose para as células imunológicas, né, ativas, né, possam apresentar. As células M também vão fazer esse processo de endocitose, sem a participar, podendo, né, aí logo em seguida fazer a exposição, né, dessas partículas, graças como a gente viu, né, graças às células apresentadoras que vão ser responsáveis aí pela exposição de parte, né, e com isso a linhagem aí de linfócitos, né, acabam, né, sendo ativadas. Então, isso vai acontecer aí nas células M, que estão associadas aí aos folículos da placa de Peyer. Absorção das gorduras.
Bem, as gorduras, como vocês viram, quem assistiu a videoaula, elas necessitam, né, de uma condição toda especial. Então, elas não se encontram, né, principalmente as de cadeia longa, né, não vão estar livremente dispostas no lumen intestinal. Elas vão estar aí constituindo as micelas mistas, certo? Contendo os produtos da digestão. Então, as micelas mistas contêm os sais biliares e os produtos da digestão lipídica. É importante a formação dessa micela justamente para que ela possa atravessar a camada de muco, aquela camada de água não agitada e chegar à intimidade, né, da membrana luminal do enterócito. E assim elas podem serem difundidas, não vou nem dizer absorvidas, difundidas, né, graças às características, né, moleculares que ela tem, né, e garantindo que elas possam atravessar com muita facilidade a camada, a membrana celular constituída aí de fosfolipídios, né, e proteínas, essa bicamada lipídica, ok? Então, por isso é importante a formação das micelas mistas, não só para o processo de emulsificação, mas também, né, no transporte dos produtos da digestão lipídica até a intimidade do enterócito. Então, chegando lá, os produtos da digestão lipídica, né, os ácidos graxos, colesterol, lisolecitina, né, conseguem atravessar essa membrana com muita facilidade. Há alguns relatos, né, dependendo dos autores que vocês forem estudar, mas Guyton não coloca, da participação de algumas proteínas carreadoras ou transportadoras, certo? Que vão permitir que esses produtos possam adentrar a célula. Então, alguns autores falam aí da existência dessas proteínas que, por transporte facilitado, conseguem atravessar essa bicamada lipídica. Bem, as micelas, então, os monoglicerídeos, ácidos graxos de cadeia longa e outros produtos da digestão lipídica são incorporados aos sais biliares, formando aí, como eu disse, né, as micelas mistas. As micelas mistas, elas são carreadas para a borda em escova das células intestinais, onde vão ser responsáveis por 75% da absorção das gorduras. Na ausência da formação dessas micelas mistas, nós vamos observar a absorção de apenas 40% a 50%, certo? Os produtos da digestão dos lipídios são expostos e difundidos para o interior das células intestinais, por meio de difusão simples, certo? E como eu falei, alguns autores relatam a difusão facilitada com a participação de proteínas aí na membrana luminal do enterócito. Essa difusão micelar, que é justamente esse processo em que as micelas, né, mistas conseguem atravessar todas aquelas barreiras e chegar até a intimidade da membrana luminal do enterócito, vai garantir isso por questões de afinidade com o ambiente líquido, certo? Então, acaba aí, né, facilitando esse processo para as substâncias hidrofóbicas. Bem, aqui nesse fluxograma nós temos todo o processo como opera para que ocorra, né, desde o momento, né, da presença dessas micelas, com a intimidade da membrana luminal do enterócito, até a sua transferência para o capilar linfático, né, o lácteo. Bem, então aqui, como foi falado, as micelas mistas conseguem chegar até a intimidade dos enterócitos, fazendo com que ocorra a difusão dos monoglicerídeos, ácidos graxos de cadeia longa, colesterol e lisolecitina, certo? Essas substâncias adentram, lembrando que no interior dessa célula
há necessidade, né, de outras proteínas, principalmente aí por os ácidos graxos de cadeia longa, né, de transportar eles até a região do retículo endoplasmático liso, porque é lá que vai acontecer a reesterificação, certo? Então, vai ocorrer a captação dos monoglicerídeos, ácidos graxos de cadeia longa, colesterol e lisolecitina por esse retículo, e no interior desse retículo vai ocorrer a conversão, né? Formando aí novos triglicerídeos, fosfolipídios e ésteres de colesterol, certo? Processo denominado de reesterificação. Já no retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter aí a formação de apoliproteínas, onde são importantes para a formação dos quilomicros. O que é que acontece? Essas apoliproteínas vão migrar até o retículo endoplasmático liso, fazendo com que ocorra a formação desses quilomicros. E aí, a formação desses quilomicros vão estar contidas dentro de vesículas que são direcionadas até o complexo de Golgi, e do complexo de Golgi, na região trans, saem essas estruturas, são formadas essas estruturas contidas em vesículas. E por meio da exocitose ocorre a liberação dos quilomicrons, que são absorvidos, né, pelos vasos linfáticos, né, o lácteo ou os lactíferos, né, sendo aí transferido para a corrente sanguínea sistêmica por meio do ducto torácico, ok? E aí, lembrando que o ramo a veia que vai pertencer ao sistema circulatório sistêmico, que vai estar aí ligada com esses ductos, é a veia subclave. Bem, com relação aos ácidos graxos de cadeia curta, ou média e glicerol, não há necessidade da incorporação desses produtos da digestão lipídica com as micelas. Elas conseguem estar presentes no ambiente luminal, intestinal, e conseguem atravessar com muita facilidade, né, através de difusão, a membrana basolateral da célula, certo? E aí elas conseguem também, né, serem absorvidas de forma direta pelo sistema vascular, né, tem os capilares sanguíneos lá, eles conseguem atravessar por meio das fenestrações que estão presentes nesses capilares, certo? E cair na circulação enterohepática. A figura 5, mecanismos de absorção dos lipídios no intestino delgado. Então, essa figura ilustra todo o processo que foi descrito, né? Então, aqui nós temos tanto os produtos da digestão mais complexos, né, que dependem aí da presença de micelas mistas que vão encaminhar esses produtos até a borda em escova, como também nós temos os produtos da digestão, né, mais simples, né, os ácidos graxos de cadeia curta e média, certo? E o glicerol, como podemos observar. Então, esses não precisam se integrar a micelas mistas, certo? Não precisa ser parte constituinte das micelas mistas, e essas substâncias conseguem se difundir diretamente através da borda em escova dos enterócitos, certo? E aqui é tudo que vai acontecer e que foi falado, só para não repetir, com relação a essas substâncias, né? Formação da micela mista, encaminhamento até a membrana luminal, a borda em escova do enterócito, todo o processo de reesterificação que acontece no retículo endoplasmático, a associação com a poliproteína, encaminhamento para o complexo de Golgi, formação aqui das vesículas contendo os quilomicros e a exocitose, que vai ser lançado, né, para o vaso, o capilar linfático, né? Já com relação o glicerol, ácidos graxos de cadeia curta ou média, né, vai se difundir e vão sair também da mesma forma, por difusão e adentrar a circulação enterohepática por meio do capilar sanguíneo que abastece aí essa região. Ok? Bom, sim, é interessante aqui falar um pouquinho também dos quilomicrons, né? Os quilomicrons são estruturas que medem aí de 700
750 a 1.000 angstroms, e ele vai ser constituído, como já foi falado, né, por 80 a 90% de ácidos graxos, ácidos graxos não, minha gente, que ocorreu a resterificação, triglicerídeos, certo? 8 a 9% de fosfolipídios, 2% de colesterol e 2% de apoproteína. E uma pequena quantidade de carboidratos também presente nessas estruturas. Sim, aí voltando aqui para a absorção do intestino grosso, né? Nós temos aqui essa imagem, vimos que o intestino grosso vai ter uma parte responsável pela absorção, né? E uma parte responsável pelo processo de armazenamento, né? Das fezes, principalmente a porção proximal vai estar envolvida aí nos processos absortivos, né? Enquanto que a distal vai ficar envolvida aí nos processos de armazenamento, formação das fezes. Então, diariamente, como foi visto, né, cerca de 1.500 ml de quimo são lançados, né, no intestino delgado por meio da válvula ilho-secal. Lembrando que Berne ele coloca aí 2 ml, 2 litros, né? Então, grande parte da absorção vai ocorrer nesse cólon proximal e o armazenamento das fezes no cólon distal, aonde apenas cerca de 100 ml de líquidos são eliminados sob a forma de fezes, como já foi falado inicialmente, né? Quando a gente começou a tratar desse assunto. Bem, lembrando, né? Dependendo do autor, se for Guyton ou Berne, os valores aqui são distintos, mas é de 1.500 a 2.000 ml. Bem, a capacidade máxima de absorção do intestino grosso. Então, esse intestino ele é capaz de absorver ao máximo, isso é o teto máximo, né? De 5 a 8 litros de líquidos e eletrólitos. Os excessos vão aparecer nas fezes, como diarreia, e em certas infecções fazem com que o intestino, né, secrete cerca aí de 10 litros ou mais de líquidos e eletrólitos, que vai caracterizar aí uma diarreia grave, né? Porque um volume expressivo de líquidos, né, estão sendo aí eliminados do organismo. Não só água, mas também eletrólitos. A ação bacteriana no colo. A gente viu, quando foi tratado da microbiota intestinal, que no colo, né, nós vamos observar a presença, né, dessa microbiota. Importantíssima aí para os processos de fermentação, quando porventura aqueles carboidratos mais complexos, né, que não conseguem ser desdobrados pela ação enzimática no intestino delgado, chegam até o intestino grosso, chegam até o colo, e aí serão utilizados por estas bactérias. Ai, meu Deus, deixa eu só. Por essas bactérias. Então, através da atividade fermentativa, né, desse material indigesto, né, de origem aí, de origem vegetal, né, vai ocorrer o quê? O fornecimento de calorias extras, né, para o corpo, por meio da digestão de pequenas quantidades de celulose, certo? Processo fermentativo. Outras substâncias que vão resultar da atividade bacteriana são vitamina K, vitamina B12, tiamina, riboflavina e diversos gases que vão contribuir aí para a formação, para formar a flatulência, né? O dióxido de carbono, o gás hidrogênio e metano. Okay? Então, nós contamos também com essa microbiota que vai fornecer, né, por meio do processo fermentativo, essas vitaminas, essas substâncias, e bem como vai garantir também que esse ambiente, que essas substâncias possam ser aproveitadas pelo organismo. A composição das fezes. Então, 3/4 vai ser constituído de água e 1/4 de matéria sólida. Com relação a esse material sólido que compõe aí as fezes,
30% dele é constituído de bactérias mortas, 10 a 20% de matéria inorgânica, 10 a 20% de gordura, 20% a 30% de proteínas e 30% de restos indigeríveis de alimentos constituintes secos dos sucos digestivos. Com relação à cor das fezes, nós temos aí a participação da estercobilina e urobilina participando, né, dessa coloração. O odor, nós vamos ter o indol, escatol, mercaptanos e o sulfato de hidrogênio, contribuindo aí para o cheiro característico das fezes, que é peculiar a cada indivíduo. Depende muito também da dieta que o indivíduo ele ingere. Na clínica, então agora nós vamos falar de algumas patologias, a maioria aqui de ordem genética, que onde nós observamos uma modificação da sequência de certas proteínas transportadoras, o que vai culminar com a não absorção, né, dessas substâncias, né? No caso aí, a gente vai ver muitas envolvendo proteínas, certo? Então, vamos falar da síndrome de má absorção de glicose e galactose. Então, trata-se de uma doença rara de origem genética, vai resultar aí de múltiplas mutações que resultam na substituição de um único aminoácido, né, que compõe aí a proteína transportadora SGLT1. Essa patologia, ela vai interferir justamente nesse tipo de transportador localizado no sistema digestório. Nós não vamos observar modificações nas isoformas localizadas lá no túbulo contorcido proximal, certo? Então, os indivíduos afetados não transportam glicose ou galactose, que, como a gente viu, é codependente de sódio, mas como existe essa alteração, não tem como essas exoses, né, poderem atravessar a membrana luminal e chegar até o interior do enterócito. Os sintomas: diarreia osmótica, porque o ambiente luminal vai estar bastante hipertônico, né? Consequente da má absorção das exoses e sódio. Não há glicosúria, ou seja, não há eliminação de glicose na urina, porque, como eu falei, essa mutação ela não vai acometer as isoformas dessa proteína transportadora que está localizada no túbulo contorcido proximal. E o tratamento é uma dieta sem amido, glicose e galactose. No entanto, o indivíduo ele pode fazer uso dos alimentos ricos em frutose, certo? É da onde ele vai extrair aí a energia, né, através dessa fonte rica dessa exose. Aminoacidúria. Trata-se também de uma doença genética, né, no caso recessiva, consiste em um defeito na absorção intestinal e renal de aminoácidos neutros, especificamente do sistema B, de transporte da membrana luminal. Lembre-se que o sistema B é o principal, né, que como a gente viu naquele quadro, dos 7 sistemas, o sistema B ele é o principal. O defeito clínico: aumento da secreção renal de aminoácidos essenciais, como o triptofano. Então, aqueles aminoácidos que não são essenciais, o organismo consegue dar conta, né? Mas aquele que o organismo necessita, através da ingesta de alimentos ricos, né, nesse tipo de aminoácido, aí acaba comprometendo, certo? Lembrando que o triptofano ele vai ser importante nos processos de formação da nicotinamida, certo? E o sintoma? Semelhantes à pelágra, que a pelágra é aquela doença resultante da deficiência da vitamina B3. E aí o indivíduo vai ter diarreia, vai ter deficiência problemas relacionados à pele, problemas neurológicos, certo? Em decorrência da
ausência, no caso, não é da vitamina B12, porque a pellagra é caracterizada por ela, mas em decorrência dessa vitamina essencial. Essa vitamina não, desse aminoácido, desculpa. A cistinúria é um defeito genético dos sistemas BO+, e BO+, Bzinho, B maior, maiúsculo e o B minúsculo, né? Esses sistemas que estão localizados na membrana basolateral dos enterócitos e também nos túbulos proximais dos néfrons. Não é cauda, causa comprometimento da absorção de aminoácidos neutros e básicos, lisina, arginina e cisteína. Esses aminoácidos eles vão ser secretados na urina e não vão provocar problemas nutricionais, né? Só se porventura existisse aí um aminoácido essencial. E as principais manifestações da doença são formação de cálculos renais, intolerância à lisinúria proteica, trata-se também de um defeito genético, no entanto, vai envolver o sistema imino da membrana luminal dos enterócitos e também dos túbulos proximais do néfron. Então, a prolina e a hidroxiprolina, né, são excretadas na urina. Nesse caso, não há ocorrência de carência nutricional, porque não são aminoácidos, né, essenciais. Então, dá para o organismo dar conta aí dessa falta. Intolerância proteica à insulinúria. Então, defeito genético do sistema Y+, de transporte de aminoácidos catiônicos da membrana basolateral dos enterócitos. Trata-se de um defeito presente também em hepatócitos e células renais, e bem como células não epiteliais. E aqui há carência nutricional. Bem, terminamos a aula, né, com relação à bibliografia consultada, que vocês podem utilizar para o estudo, o Guyton e Berne. As imagens foram obtidas desses sites. E aqui a gente conclui a aula. Acho que eu corri, né? Deixa eu só fechar aqui e voltar para a apresentação. Bom, gente, então aqui a gente chega, né, ao fim dessa aula. E ela é breve, foi breve, né? A gente não chegou às 10 horas. Sendo assim, vocês estão liberados, certo? Não sei se o áudio está bom, porque eu falei inicialmente que estava sem o fone de ouvido. Tá ok sim, professora. A aula toda estava boa, o áudio. Ok, então vocês estão liberados. Lembrando que amanhã tem a atividade de fisiologia do sistema respiratório, certo? Só para recordar vocês, ok? E aí vai ficar disponível no horário da aula, tá certo? Tá certo, professora. Boa semana para você. Para vocês também, viu, gente? Tchau. Tchau. Tchau, Ryan. E tchau, Davi.